conforme está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, em que o próprio Jesus Cristo disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitos usam este versículo apenas na última expressão: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é, irmãos? Mas nós não devemos esquecer do contexto. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, está se referindo que nós, como vara, como está no versículo 5, devemos estar ligados na videira. E a videira verdadeira é Jesus Cristo. E para nós estarmos ligados na videira verdadeira, é preciso nós estarmos vivendo conforme a palavra de Jesus. O próprio Jesus falou aqui em João, capítulo 14, versículo 15, ele disse: se me amardes, guardareis o que, irmãos? Os meus mandamentos. Para nós estarmos ligados na videira verdadeira, é necessário nós estarmos vivendo numa vida santa, irrepreensível, uma vida separada do mundo, separada do pecado, separada da carnalidade. E assim nós podemos produzir o fruto do Espírito. E produzindo o fruto do Espírito, nós podemos mostrar diferença por meio do nosso testemunho de vida. Glórias a Deus. Continuando aqui na lição, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A verdade prática, o comentarista da lição, o pastor Aziel Gomes, ele diz: somente através de uma vida espiritual frutífera, o crente poderá glorificar a Deus. Então, quando nós estamos produzindo frutos de justiça para o Senhor, nós glorificamos ao Pai por meio destes frutos. Por isso que a própria Bíblia diz, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, aqui no Evangelho de Mateus, irmãos, no capítulo de número 7, Mateus, no capítulo 7, a palavra de Deus, versículo de número 19, diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então, nós não fomos chamados por Jesus Cristo, irmãos, para não produzir frutos. Como diz lá em João, no capítulo de número 15, ainda do capítulo de número 15 de João, no versículo 16, o próprio Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Então, é necessário, irmãos, que nós possamos ter o amor pela obra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus, fazer o ir de Jesus, fazer aquilo que Jesus mandou. Não foi um pedido, Ele ordenou, quando Ele diz lá em Marcos 16:16, todo aquele que nele crê será salvo. Marcos 16:15, Jesus disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então é uma ordenança para a igreja do Senhor, produzir frutos, ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Vamos ler a leitura bíblica em classe. Se encontra em Mateus 7, 13 ao 20, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. O objetivo geral da lição é compreender o real significado da frutificação espiritual.
Glórias a Deus. O real significado da frutificação espiritual, ou seja, o propósito principal do fruto do Espírito em nossas vidas, irmãos, é mostrar por meio do nosso testemunho de vida para as pessoas que há algo diferente em nós, após aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo, se referindo aos Coríntios, diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Continuando aqui, vamos para a introdução. Na lição de hoje estudaremos o propósito do fruto do Espírito. Nas Escrituras Sagradas, o vocábulo fruto tem muitos significados que podem ser utilizados para designar nossas ações e motivos. Veremos que Jesus, nosso Salvador, morreu e ressuscitou para nos ensinar o valor de uma vida frutífera. João 12:24. Nós somos fruto do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Logo temos a responsabilidade de frutificar para a glória de Deus. É como esta referência, irmãos, João 12:24, os irmãos podem ler, não é? Se o trigo ele não morrer, ele não pode produzir fruto, né? Então o trigo tem que morrer. Foi o caso de Jesus Cristo, né, irmãos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Foi necessário Jesus morrer em nosso lugar, para que hoje nós possamos ter vida. E nós temos vida eterna por meio da graça, ou seja, um favor imerecido que nós recebemos. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Então, sem Jesus ter morrido, irmãos, nós não teríamos a salvação. Glórias a Deus. É necessário, por sua vez, que nós possamos frisar isto na lição. Primeiro tópico, a vida controlada pelo Espírito. Primeiro subtópico, o que significa ser controlado pelo Espírito? Significa ser cheio do Espírito Santo diariamente, não somente aos domingos, Efésios 5:18. Se quisermos viver de modo a agradar a Deus e produzir frutos para a sua glória, precisamos cumprir o imperativo bíblico registrado em Efésios 5:18. Mas enchei-vos do Espírito. O verbo encher aqui se remete também a ser controlado, dominado, de modo que a pessoa não tem mais vontade própria. Quando somos controlados pelo Espírito Santo, os nossos pensamentos, ações e vontades passam a ser conduzidos por ele. É lamentável, mas infelizmente muitos crentes não buscam mais o poder do Espírito Santo, pois estão mais preocupados com os bens deste mundo. Jesus nos advertiu a respeito de juntar tesouros na terra e não no céu. Mateus 6, versículos 19 ao 20. É importante nós termos um momento de comunhão com o Espírito Santo, momento que nós estamos em oração, buscando a presença do Espírito Santo, buscando a leitura diária da palavra do Senhor, buscando o jejum, buscando cada dia ganhar a presença do Consolador e revestirmos do poder que há no poder do Espírito Santo de Deus. Para nós fazermos a obra de evangelização, é necessário estarmos revestidos do poder de Deus. Para que a obra seja mais eficaz, é necessário estarmos revestidos do poder de Deus, irmãos. Glória a Deus. Como diz lá em Atos dos Apóstolos, eu quero deixar aqui uma referência para não ficar somente nas minhas palavras. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o que, irmãos? A virtude, ou seja, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, a igreja primitiva, ela iniciou o trabalho de evangelização depois que Jesus Cristo derramou o Espírito Santo sobre sua igreja. Depois que cumpriu-se o dia de Pentecostes, a igreja ela inicia, não é, os milagres, os sinais, prodígios, maravilhas e os milhares de almas que se convertiam ao Evangelho de Jesus Cristo, depois do batismo com o Espírito Santo. Então, é necessário despertar para buscar o batismo com o Espírito Santo, para que nós possamos estar fazendo o ID de Jesus com melhor qualidade. Segundo subtópico, um viver santo. O Espírito Santo nos ajuda a ter uma compreensão melhor de Deus e do seu reino. Ele deseja nos ensinar a viver em novidade de vida e em santidade, mesmo habitando em um mundo corrompido pelo pecado e dominado pelo inimigo. 1 Coríntios 2, versículo 10 ao 15. Para que uma planta produza frutos,
ela precisa alcançar um determinado nível de maturação. Isso também ocorre com o crente, Efésios 4:13. Esse nível de crescimento e maturação só pode ser alcançado com a ajuda e a ação do Espírito Santo. A vida frutífera é para os maduros. Quando os anos passam e o crente não alcança a maturidade espiritual, ele se torna vulnerável ao pecado e a todo vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos que alegam falar em nome de Deus. Efésios 4, versículo 14. É importante frisar neste subtópico, irmãos, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como está escrito lá em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo de número 18, que diz: antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos fazer um paradoxo com Efésios, capítulo 4, versículo de número 13, que nos diz: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Na medida que nós vamos crescendo no conhecimento da palavra do Senhor, nós vamos amadurecendo e nós estamos aptos a produzir frutos maduros, frutos consistentes, não é, irmãos? E nós podemos assim, por sua vez, não ser levados por ventos de doutrinas. Nós sabemos que nós estamos vendo no Brasil, né, um movimento, né, falso chamado a teoria da prosperidade. E para nós combatermos os falsos profetas, os falsos ensinos, os falsos mestres, é necessário nós estarmos nos alimentando diariamente da palavra do Senhor.